Olá, meu nome é Thiago Saldanha e eu sou o CTO da Sinqia. Sinqia é uma empresa que fornece softwares para o mercado financeiro, uma referência no mercado financeiro. A gente atende bancos, tesourarias, empresas de previdência, de consórcio e toda a parte de back-office dessas empresas. Existe um software da Sinqia para fazer essa gestão. E a Sinqia ela é uma empresa de quase 30 anos, uma empresa de capital aberto, e vem se reinventando, vem se transformando. E hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre estratégia de APIs, junto com a transformação digital, como que uma pode ajudar a outra. Gostaria de parabenizar e agradecer o convite aos organizadores. É muito bom falar no contexto aí de Open Bank, onde, voltado para o mundo financeiro, é um dos grandes marcos que estão acontecendo no Brasil, junto com o LGPD, junto com o pagamento instantâneo e outros grandes marcos que vêm acontecendo, mas o Open Bank com certeza vai promover mais competição, mais qualidade no mercado, e assim que apoia muito e ajuda muito as empresas nesse caminho, e principalmente assim que também vem se transformando muito. Então é isso que eu gostaria de comentar um pouco com vocês. Vamos lá. A ideia é falar de a estratégia de APIs para apoiar a transformação digital do seu negócio. Tá? Então, como que a API pode apoiar essa transformação? O que a API pode fazer pela sua empresa? Como você pode olhar para a API com uma visão mais de produto? Como as empresas estão adotando essa visão? Como elas estão se transformando? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, contar um pouco sobre o que vem acontecendo no mundo, e de como pode também ajudar no mercado financeiro. Tá? Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco sobre APIs. O que é uma API? API é Application Program Interface, ou pela tradução, uma interface de programação de aplicação, que basicamente é o conector que cria a conexão entre aplicações. Então, fazendo analogia a uma tomada, se você tem um conector de uma tomada, você quer ligar essa tomada no conector para receber alguma informação, e aí no caso pode ser energia, então a energia vai passar através desse conector, para você conseguir plugar uma com a outra, as duas precisam ter o mesmo padrão. Isso acaba sendo uma API, uma interface de comunicação. E quando a gente fala de software, de interface de comunicação entre softwares, a gente fala de API. Mas, historicamente, a API ela não é algo novo. A API sempre existiu, com nomes diferentes, sempre a interface sempre foi necessária, né? A comunicação entre softwares sempre foi necessária, desde dos primeiros softwares, desde 1960, onde a gente tem as primeiras ideias sobre como que tem essa conectividade entre aplicações. Foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, os padrões foram evoluindo, as arquiteturas de softwares foram evoluindo, então a forma de conexão acabam se diferenciando. Teve alguns padrões muito famosos, como SOAP, de comunicação, e aí, a partir do ano 2000, se tornou muito famoso as aplicações em padrão de APIs, né, no padrão de RESTful. E não só para comunicação interna, a partir do ano 2000, começou a se fazer muito uso de aplicações de APIs para consumo externo, de entregar produtos para o mercado, entregar produtos para fora em formato de API, e não formato de tela, não um formato de usabilidade para o usuário final, e sim em formato de API para consumo de dados através de programação, através de outros softwares. Isso foi uma estratégia adotada por um grande player. No começo o pessoal duvidava muito se ia dar certo ou não, e acabou emplacando e dando certo, tá? E hoje o padrão mais comum aí que a gente conhece é o RESTful, é um padrão bem fácil de ser utilizado, que consegue, se você está no mesmo padrão dos dois lados, você consegue ter uma conectividade, e é uma passagem de dados bem leve, então é bem vantajoso para quem está utilizando. Então, o API basicamente é isso, é a conectividade em aplicações, e não é de hoje que existe. Tá? E um pouco de números de APIs, né? Então, você fala, API eu só uso interno, tem pouca gente usando para fora, só agora com o Open Bank que veio em tona. Não, na verdade, API já é usada no mundo inteiro. No Brasil, isso vem aumentando mais o uso, mas lá fora, nos Estados Unidos, é muito normal você encontrar empresas utilizando APIs.
de uma forma mais que o padrão realmente, criar produto como API. A gente comenta que é o API first, né? Sempre pensar primeiro no API e depois a gente vai criar o produto final. Então, falando um pouco de números, pelo estatísticas de um site chamado Programmable Web, que é um marketplace de APIs, nesse site existem mais de 21 mil APIs publicadas. Esse dado é um dado do ano passado, então provavelmente já passou esse número, é um número que vem crescendo muito nos últimos anos, como vocês podem ver na apresentação. Um outro marketplace muito conhecido, e aí de monetização de APIs até, é o Rapid API, onde existem APIs que você pode ou ganhar alguma coisa, ou ter que pagar para usar, e é um site bem conhecido para quem trabalha com APIs, e tem APIs de tudo, né? APIs desde APIs conhecidas como o Google Maps, até APIs de mercado financeiro, APIs de saúde, APIs de delivery. Então, tem várias APIs de vários produtos diferentes para quem quer acelerar a construção dos seus produtos, tá? O modelo mais normal de monetização de uma API é o modelo SaaS, é um Software as a Service, onde você paga para usar essa API. Existem outros modelos, como o Revenue Share, enfim, existem outros modelos de monetização, mas o mais comum é o SaaS. E olhando um pouco o crescimento de receita do mercado, a gente vê que é algo que tende a crescer muito, né? Cada ano que passa, esse modelo de SaaS em forma de API vem aumentando a receita global. Então tende a ter um crescimento muito alto e está sendo cada vez mais normal aí a adoção desse modelo. Alguns grandes players que utilizam APIs, como exemplo, por exemplo, Twitter tem mais de 15 bilhões de chamadas de APIs por dia. Ou seja, através das suas aplicações, através das comunicações entre aplicações do Twitter, são chamados mais de 15 bilhões de APIs. O Google, o Facebook, são bilhões e bilhões de chamadas por dia. No Facebook, você tem uma plataforma, assim como no Google, de Open API, onde você pode construir seus programas em cima das APIs deles, assim como Salesforce, o eBay, e você consegue construir novas plataformas, novas experiências através dessas APIs. Aí o Netflix, é bem interessante, uma história sobre o Netflix, que o Netflix ele tinha uma estratégia de ter somente um device, né? Somente uma forma de distribuição de streaming. E ele tinha a estratégia que ele queria expandir globalmente. Só que ele começou a perceber que tinham milhões de devices diferentes. Ele teria que criar milhões de programas diferentes para atender todos os devices. Então, ele teria que atender a TV, teria que atender o PC, teria que atender o smartphone iOS, o smartphone Android, a TV LG, a TV Philips, a TV, enfim. E teria que criar milhões de programas para conseguir adaptar o seu software de streaming para todos. E uma forma que ele fez para conseguir acelerar isso foi criar novas APIs, abrir o código, abrir a documentação das APIs, tornar esse Open API, tornar-se público, e jogou para a comunidade. A comunidade, em pouco tempo, entendeu qual era o recado, começou a criar vários aplicativos utilizando essas APIs, e aí começou a disponibilizar no mercado, na comunidade, os programas para as TVs, para os telefones, e com isso a Netflix conseguiu padronizar sua distribuição, conseguiu acelerar sua distribuição de streaming através de aplicativos criados utilizando as APIs que eram públicas. É um case bem bacana aí de escala de uso de API, de transformação de usabilidade. Lógico que depois a Netflix acabou unificando tudo em uma usabilidade única, acabou fechando, acabou olhando muito mais para a experiência do usuário do que para a expansão do mercado, né? Mas foi uma estratégia aí de peso, tá? Agora falar um pouco sobre APIs a Products, né? O que é pensar em API, porém como produto. Pensar em API como produto é quando você acaba olhando a API não só como aquela facilitadora de interface de troca de informação, mas sim como que você consegue agregar valor com essa API para o seu produto final, ou se não para o seu parceiro, ou para o seu cliente, como que você consegue trazer um serviço diferencial para o seu cliente. E o APIs Approach não é só uma forma de você fazer tecnologia.
O APIs Approach acaba afetando todo o seu ciclo de vida aí de desenvolvimento, desde a cultura. Então, a cultura de software, ela muda muito na hora de você criar uma API, que você tem que ter um mindset diferenciado, né? Você tem que ter um mindset mais ágil, um mindset de mudança. Você tem que ter um pensamento diferente de como que é criar uma tecnologia, criar um produto, pensando primeiro em API, e para que essa API vire o produto, né? E como que esse produto vai conseguir entregar o valor necessário, entregar o serviço necessário para quem está utilizando aquilo. Pensar na API não é só pensar na conectividade, e sim pensar no produto que você está entregando. E aí várias empresas já vêm fazendo isso, já vêm entregando os serviços finais para os seus clientes através da API e vem monetizando esses serviços. As empresas mais tradicionais, elas monetizam o serviço final, que é prestado conjunto de aplicações, conjunto de software, conjunto de pessoas. Mas o que vem acontecendo, essa transformação que vem acontecendo, é que a tecnologia ela deixa de ser só o meio e também acaba sendo o fim. O fim da geração da receita também, como aquela receita é gerada através daquela tecnologia. Então, as empresas estão mudando a visão de ter uma tecnologia que é custo para cima a tecnologia que acaba sendo investimento e geração de receita, né? Então, o budget, a criação de um budget, criação de um orçamento, do PNL de uma área de tecnologia, agora já é, várias empresas já prevêem já a receita saindo de lá, e é muito normal você cobrar a receita vindo da tecnologia a partir do momento que ela começa a pensar em produto. Quais produtos ela vai fazer que ela vai gerar receita? E como que elas vêm fazendo isso? Eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, a Amazon, que é um grande case, que em um certo momento a Amazon precisava criar uma infraestrutura robusta para suportar o seu produto, suportar todo o seu e-commerce, sua escala global, e ela investiu muito em infraestrutura. Só que no momento que ela criou a sua infraestrutura, ela já pensou num formato que ela poderia usar aquela infraestrutura como um produto, e não somente para ela interna. Então, ela resolveu um problema, uma dor interna, mas também com uma visão de produto, ela conseguiu produtificar essa infraestrutura, conseguiu criar uma camada de APIs onde você tem uma entrega de infraestrutura de uma forma como API, e isso se tornou o principal carro-chefe aí de lucro da empresa. Hoje, que representa a AWS representa 67% do lucro da Amazon, graças a esse projeto que foi pensado como produto desde o começo, e você conseguiu monetizar ele utilizando APIs, utilizando a distribuição dessa infraestrutura, desse serviço através de APIs. E aí, com a camada de experiência do usuário em cima das APIs, você criou a Amazon criou a AWS, e que hoje é uma das melhores nuvens que existem no mundo, competindo aí com outros grandes como a Azure, a Google, e a própria Oracle, né? Tem outras empresas também bem interessantes que fazem esse consumo ou monetização de APIs com eficiência, por exemplo, a Salesforce, que tem uma plataforma incrível, é um sistema incrível global, cloud, conhecido já há muito tempo, criou uma camada de customização de APIs, onde o cliente que compra, que adquire a licença de Salesforce, consegue customizar, consegue expandir seus serviços, integrar com outras aplicações através dessas APIs, facilitando muito o uso, facilitando muito a escala da aplicação, e essas APIs representam hoje 60% do faturamento da Salesforce. Expedia é um motor de busca de hotéis que tem o seu site próprio, mas também tem uma camada de APIs para distribuição desses hotéis que existem distribuídos em milhões de sites do mundo inteiro. E assim como o eBay também, uma camada grande de API de distribuição. Então, APIs Approach não é só a forma de criar tecnologia, mas ela parte desde a cultura, aculturamento de pensar, mindset, passa também pela tecnologia, a arquitetura, como você cria o software, como você estrutura tudo isso para que aconteça realmente essa criação de um produto que seja possível de monetização e que seja pensado desde do momento que é idealizado, como que aquele produto pode ser monetizado e não só resolver um problema interno, e sim como que eu posso escalar isso e fazer lucratividade, né? Bom, falando um pouco sobre
construção de experiências diferentes, de como utilizar APIs, de como acelerar aí a construção de novos produtos. Eu trago um pouco do conceito do building blocks, que é o famoso montar as pecinhas, né? Como que a gente cria experiências montando pecinhas diferentes. E aí um pouco da história do Uber. Quando o Uber começou, a ideia era criar um MVP, criar um produto rápido, e aí ela poderia ser utilizado vários conceitos diferentes de aplicações, desenvolvimentos diferentes. E um dos movimentos que aconteceu foi utilizar APIs já existentes. Então aqui, por exemplo, no Uber a gente tem uma API de geolocalização para fazer o mapa, uma API de push notification, a API que antigamente não tinha, o Uber Payment não tinha o meio de pagamento próprio, mas uma API de payments, de pagamento do Uber, uma API para booking, uma API de rating, uma API. Então a gente vai agregando APIs e construindo a experiência do Uber através de aplicativos em volta de outros aplicativos. Você acelera o desenvolvimento, você cria um MVP, você testa o MVP, se tiver errado você troca rápido e você constrói rápido de novo. E com isso a Uber ganhou eficiência, conseguiu se adaptar rápido, conseguiu fazer os ajustes rápidos necessários e hoje domina o mercado de transporte, mas também já investiu na criação de APIs próprias. Então hoje ele já tem um meio de pagamento, onde ele monetiza esse meio de pagamento, é uma forma também de monetizar o serviço, como ele faz split com outros, com motorista, então ele acaba virando um serviço financeiro. Então ele é um jeito que ele está monetizando também, a forma de começou MVP, escalou, começou a monetizar suas próprias APIs. Tá? Outro muito básico, eu já falei um pouco da Expedia, os hotéis. Os sites de hotéis hoje praticamente não possuem Booking Pro, não possuem carteira de hotéis próprios. Eles trazem os hotéis, trazem as viagens de motores de busca diferentes, de comparadores de busca, comparadores de preços, isso tudo através de APIs. Então hoje você é capaz de montar um site de viagens com pagamento, com login, com a parte de segurança, com conteúdo, tudo através de APIs, onde você vai investir somente na experiência final. E aí que os bancos estão caminhando, como investir na experiência final do usuário. E é onde a gente acredita que a competição no mercado vai estar concentrada na experiência final e não nos serviços. E por isso a gente chega no conceito do Banking Plug and Play. O que é o Banking Plug and Play? O banco é composto por vários serviços. Se a gente olhar o banco com uma visão de Lecos, você vai encontrar vários serviços dentro de um banco. Serviço de pagamento, serviço de cartão, serviço de crédito, de empréstimo, de tesouraria, de fundos. Você começa a encontrar vários serviços que um banco presta. E o banco, ele faz o serviço bancário. Quando o banco começa a fazer o serviço de tecnologia, o banco ele tira o foco do serviço dele. E hoje, olhando para o mercado, como ele vem evoluindo fora do Brasil e até já algumas empresas no Brasil, você vê que os bancos estão cada vez mais investindo na experiência final do usuário. Como atender melhor o usuário, como entregar melhor experiência, melhor uso, melhor crédito. Então, o banco está cada vez investindo na experiência. E para investir na experiência, ele precisa focar ali, ele precisa focar no serviço prestado de banking. E isso leva ao conceito do plug and play. Quando eu olho para um banco, eu consigo ver várias peças que poderiam ser substituídas. Então, se eu pegar o banco e comparar com as empresas que estão sendo criadas dentro do mundo de fintechs, eu consigo ver em empresas de fintechs, empresas sendo criadas com especialidades, muito bem pensadas na experiência também, muito específicas, que poderiam substituir serviços do banco que não estão com foco na experiência, e sim no foco na operação. Então, por exemplo, eu poderia trocar um sistema de pagamento de cartão de um banco grande ou de um banco médio por uma fintech que faz somente venda ou, se não, gestão ou operação de cartão. Ou, se não, aqui, por exemplo, a PayPal de pagamento, se um banco oferece
um serviço de pagamento, eu poderia substituir isso facilmente através de uma troca de peças. Isso tudo se dá graças à arquitetura em API. Se a fintech disponibiliza das APIs para você poder utilizar toda a experiência, poder fazer a venda, poder fazer o consumo, poder distribuir. Se o banco possui uma camada de plug, que você consegue plugar uma experiência de fora e utilizar isso como serviço, e o banco vai concentrar somente na venda da experiência para o usuário final, você acaba agregando mais experiência, mais retorno para o seu usuário, você foca no atender o serviço para o usuário e deixa que a operação seja feita por alguém especializado naquilo. Então, o conceito de trazer APIs para o mundo do banco acaba ajudando a baixar o custo, aumentar a eficiência, ganhar escala e, principalmente, a lucratividade dos bancos. Agora, olhando um pouco mais para o mercado de startups, no Brasil existem mapeadas mais de 7.000 startups. Nessas 7.000 startups, existem quase 600 fintechs que já estão faturando, já estão gerando receita e que já possuem aí um mercado. E essas 600 fintechs foram criadas para atender um problema específico, um problema único, que pode ser uma peça dentro de um banco. Então, se a gente tem 600 empresas que podem possuir APIs, que podem entregar serviço através de APIs, eu tenho 600 opções de peças que podem fazer melhor o que uma peça dentro de um banco engessado faz hoje de uma forma travada. Então, olhando para o mundo de fintechs e olhando pela oportunidade de APIs, você consegue imaginar o quanto como você consegue criar um banco focado na experiência do usuário, utilizando os serviços já existentes do mercado e aí agregando um valor imenso para o seu usuário e acelerando muito o negócio, gerando receita mais rápido, ajudando o ecossistema das startups também e principalmente agregando valor para o seu usuário final. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pelo tempo e aí tem um QR Code com os meus dados. Caso queiram entrar em contato, fiquem à vontade e obrigado novamente e grande abraço.